Pessoal, vamos agora então dar sequência à nossa aula, as nossas aulas falando aí do VO2 máximo. Lembrando, na aula anterior, o que nós vimos, quando começamos a falar do VO2 máximo, lembra, eu estou aí com a equação aqui para retomar isso. Nós vimos que o VO2 máximo é igual ao débito cardíaco máximo vezes a diferença arteriovenosa máxima de O2, e aí que o débito cardíaco máximo, matematicamente, era quem? A frequência cardíaca máxima vezes o volume de ejeção máximo. Então, lembra, o que nós vamos começar a fazer agora? Agora nós vamos estudar cada um dos fatores determinantes do VO2 máximo. Agora a gente vai estudar mesmo a equação e entender valores, de onde vem cada um desses fatores. Portanto, a frequência cardíaca máxima é um dos fatores determinantes do VO2 máximo. Por quê? Porque ela é um dos fatores determinantes do débito cardíaco máximo. Então agora a gente começa. Nessa aula, nós começamos a estudar então a frequência cardíaca máxima. E nós vamos ter uma sequência aqui de aulas em que nós vamos realmente concentrar agora toda a nossa atenção para a frequência cardíaca máxima. Entendê-la realmente, quem ela é, de onde vem, por que é, o que é essa frequência cardíaca máxima, que fatores levam a controle dela, para que a partir daí nós possamos entender de que forma ela, a frequência cardíaca máxima, entra na determinação do débito e, consequentemente, do consumo máximo de oxigênio de cada um dos nossos alunos, atletas ou pacientes. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula agora, o que nós vamos discutir da frequência cardíaca máxima? Nessa aula, então, o que nós vamos ver é isso, nós vamos entender de onde vêm as equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Toda vez que nós falamos em frequência cardíaca máxima, vem uma equação na cabeça aí, nós já vamos entender isso. Então agora nessa aula é hora, em primeiro lugar, de decifrar isso. Quem são essas equações que estimam para a gente a frequência cardíaca máxima individual? Essas equações são chamadas de equações preditivas da frequência cardíaca máxima, quer dizer, que predizem, que estimam a frequência cardíaca máxima individual. Esse, gente, é um primeiro ponto para nós discutirmos, é um primeiro tópico, é importantíssimo para nós discutirmos e que nos auxilia na compreensão de quem é a frequência cardíaca máxima. E eu quero, antes de nós começarmos a falar dessas equações, fazer um parênteses aqui para todos, que é, esse tema, frequência cardíaca máxima, é cercado de dogmas, cercado de crendices, cercado de mitos. Muita gente se refere a ela, muita gente fala da equação da frequência cardíaca máxima, se refere a ela por meio de equações, mas quase ninguém que trabalha com frequência cardíaca se refere à frequência cardíaca máxima e às vezes usa a frequência cardíaca máxima como um parâmetro para determinar a zona-alvo de treino de frequência cardíaca. Praticamente ninguém entende exatamente de onde vem a frequência cardíaca máxima, diferenças que existem dela entre indivíduos e o que significa cada uma dessas equações preditivas. Então esse é um tema realmente cercado de misticismo, cercado de dogmas, de crendices, mas com muito pouco conhecimento técnico científico. Por mais incrível que isso possa parecer, e é realmente intrigante. Tanta gente fala dela, mas pouquíssima gente entende exatamente o que é essa frequência cardíaca máxima. Vamos começar a romper um pouco com esses dogmas, com essas crendices, e vamos começar a entender então, inicialmente, as equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Isso já vai trazer um certo nível assim de espanto para muitos aí, porque muitos acham que realmente aquelas equações determinam alguma coisa. Então, inicialmente, o que nós vamos aprender agora nessa aula já vai gerar um certo espanto e depois do espanto um certo alívio em relação ao que significam mesmo essas equações. Vamos lá, pessoal, toda atenção aí para a gente conhecer sobre as equações. Então está aí no slide de vocês as chamadas equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Vou apagar esse aqui para nós, a partir daí, começarmos a discutir mesmo cada uma dessas equações. Em primeiro lugar, quando a gente fala em frequência cardíaca máxima, o que isso significa? O maior número de batimentos, e lembra, cada batimento é uma sístole, é uma contração do coração. Então,
Então é o maior número de batimentos ou o maior número de sístoles que o coração atinge ou é capaz de atingir ou alcançar a cada minuto. Isso é frequência cardíaca máxima. O maior número de batimentos que o coração atinge por minuto. Gente, vamos só parar para pensar inicialmente antes de olhar para as equações. Todo mundo que tem a mesma idade, o coração atinge exatamente o mesmo número de batimentos? Não precisa responder, é óbvio que não. Então agora vamos começar a olhar para as equações. Então essas equações que vocês estão vendo aí no slide, a mais famosa de todas é a frequência cardíaca máxima, eu vou reproduzi-la aqui. Frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Eu vou usar a todo momento essa como referência, mas tudo o que eu estiver dizendo em relação a essa equação vale para todas as outras. Vocês têm aí no slide mais duas. Frequência cardíaca máxima é igual a 210 menos 0,65 vezes a idade, e a frequência cardíaca máxima é igual a 208 menos 0,75 vezes a idade. Tem mais umas 10 equações preditivas de frequência cardíaca máxima na literatura. Qual a diferença entre elas? Vocês vão começar a entender a partir de agora. E a diferença entre elas é nenhuma, rigorosamente nenhuma. Mesmo que o valor final da frequência cardíaca máxima seja diferente, mas a diferença entre elas é rigorosamente nenhuma. Muitos alunos perguntam até para mim, profissionais, professor, qual que você acha mais adequada para usar? Nenhuma. E de preferência use essa. Por quê? Porque aí talvez não precise de calculadora. 220 menos 20, menos 25, menos 30, as outras você só precisa de uma calculadora. Então essa é a mais fácil de usar. A mais adequada, nenhuma, porque elas são exatamente a mesma coisa. Atenção! Quando a gente fala então em equações preditivas, que predizem, equações que fazem uma estimativa da frequência cardíaca máxima numa certa faixa etária, porque está aqui idade em todas. O que significa isso, pessoal? O valor que dá aqui, eu vou usar 20 anos aqui, então se o indivíduo tiver 20 anos de idade, 220 menos 20, ele teria uma frequência cardíaca máxima de 220 menos 20, 200 batimentos por minuto, o BPM aí, 200 batimentos por minuto. Bom, e aí, se fosse uma das outras duas ou qualquer uma outra, iria ter um valor aqui. O que significaria dizer que todos os indivíduos com 20 anos na face da Terra têm 200 batimentos por minuto. Todos os indivíduos com 30 anos têm 190, com 40 anos 180, já é um absurdo. Então é óbvio que isso não é real. O que essas equações preditivas trazem então para nós? O valor exato da frequência cardíaca máxima de um ser humano, de um indivíduo, dotado de uma genética dele. Por favor, né? Nós estamos em 2020 e as pessoas ainda usam isso aqui em todas as áreas, na medicina, na fisioterapia, na educação física, o que é um absurdo. Escrito nos livros dessa maneira e ninguém pondera o que nós vamos ponderar agora. Coloca lá num livro, num artigo científico, a frequência cardíaca máxima 220 menos a idade, e ninguém pondera. É incrível, mas muita gente não sabe o que essas equações significam. Atenção, o que as equações trazem para nós? A média, eles trazem uma média da frequência cardíaca máxima para uma determinada idade. Os valores de todas as equações preditivas nada mais são do que a média apresentada. Onde, Cássio? A média apresentada em um teste de esforço crescente máximo, gente. Teste de esforço máximo crescente lá na esteira. Então, atenção agora, todas elas são fruto de uma investigação científica ou casual, como essa aqui de 220 menos a idade. Ela é um achado da natureza, foi casual, não vou nem contar a história, porque não importa. Todas as outras foram criadas assim, ó. Eu vou usar sempre essa aqui como exemplo, porque é a mais famosa. Vou apagar aqui, atenção. Eu tenho interesse de saber como é a frequência cardíaca máxima da população como um todo, por exemplo, de indivíduos de 20 anos, 30 anos. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um grupo aí de voluntários, homens, mulheres, primeiro só homem, outro grupo de mulher, vai ser assim. Pego 30, 40, 50 indivíduos
de 20 anos de idade, homens, 50 mulheres de 20 anos. É assim mesmo que isso é feito. O N pode ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Vou pegar 50 indivíduos e vou levar para um teste crescente máximo na esteira. Por que na esteira? Porque é onde você tem a maior resposta de frequência cardíaca. Na bicicleta, está sentado, já não dá. Não vai ser a maior frequência. Tem que estar em pé, preferencialmente aí. E levo para a esteira. Eu vou fazer o teste crescente máximo. Não importa qual protocolo agora. Quando eu faço o teste crescente máximo, atenção, o que acontece com a frequência? Nós já vimos, a frequência cardíaca vai, conforme eu aumento a intensidade do exercício, do esforço, por exemplo, lá na esteira, estou caminhando a 5 por hora, e a 6, 7, aí começa a correr a 8, a 9, a 10, vou aumentando a cada minuto, a cada 2 minutos, depende do protocolo. O que acontece com a frequência cardíaca? Eu vou aumentando a intensidade, ela vai aumentando, até um ponto em que eu aumento a intensidade e a frequência não aumenta mais. O não aumentar mais significa ela ficar oscilando 2, 3 batimentos por minuto. Aí eu vim aqui, estava lá 120, aí foi para 128, 137, 135, 140, 170, 180 e poucos, 190, aí eu aumentei a intensidade, 192, eu aumento de novo a intensidade, 191, 190, não aumenta mais. A frequência vinha aumentando e parou de aumentar. Se ela parou de aumentar, é porque esse indivíduo atingiu a sua frequência cardíaca máxima. Qual é o único jeito de eu conhecer a frequência cardíaca máxima de um indivíduo qualquer? Esse e nenhum outro. Esse é o único jeito. Submetendo a um teste de esforço crescente máximo, até a frequência mostrar para mim que atinge um platô, uma estabilização. Ela vinha em franco crescimento e depois ela não cresce mais. Se ela não cresce, eu estou aumentando a intensidade, ela não continua aumentando, obviamente isso vai significar o quê? O coração desse indivíduo atingiu o seu maior número de batimentos por minuto. Pronto, conheci a frequência. Olha agora, pego um N aí de 50 pessoas e levo para o teste, na esteira. E só faço o quê? Levo para o teste e registro, anoto a frequência cardíaca máxima de cada um dos meus 30, 40, 50 voluntários. Então aconteceu isso aqui no teste. Imagina que eram todas pessoas de 20 anos. Um indivíduo apresentou 200 batimentos por minuto. Eu marquei lá. Um outro teve 196 batimentos por minuto. Um outro teve 188 BPM. Um outro teve 204. O outro teve 198. Um outro teve 208. Um outro teve 187, o outro teve 191, aí o outro também teve 191, o outro 187, Bom, tudo isso aqui. Todos esses valores de frequência cardíaca máxima foram registrados. Esses aqui, gente, são os valores reais, verdadeiros, de cada um dos voluntários desse protocolo de pesquisa. Aí eu pego todos os resultados e vejo o quê? Qual é a média? Então, por exemplo, eu vou fazer o cálculo aqui, por exemplo, na turma que eu tinha de 20 anos, a média foi quanto? 200. Aí eu vou lá e crio uma equação. 220 menos a idade. Aí eu olhei e falei, poxa, para a turma de 20 anos deu uma média de 200. Deixa eu pegar agora uma outra turma com quantos anos? 30 anos. Aí eu pego o mesmo N de voluntários, levo todos para o teste e fico anotando a frequência. Pego a frequência de cada um e olho e vejo, bom, qual foi a média? 190. E com 40 anos, levo todos os voluntários para lá, faço o registro de cada um, pego a média, deu quanto? 180. Então agora eu tenho uma equação pronta, 220 menos a idade. 210 menos a idade, 208 menos a idade, 206 menos 212, tem um monte. Vendo daqui. Portanto, o que as equações trazem, não esquece mais. Ó, essa aqui é a realidade, foi assim que a equação foi criada. Então, gente, a equação não tem como mandar na frequência. Ela não tem como determinar a frequência máxima de um indivíduo. O que ela traz é a média. Eu posso ter mais ou menos do que isso, porque o valor aqui é só uma média populacional. Sabe por que as diferenças entre as equações? Porque eu posso submeter meus voluntários a um teste um pouquinho diferente, um protocolo com inclinação, aí o outro um protocolo no plano, aí o outro faz outro protocolo, um outro tipo de indivíduo, de população, um N menor, um N maior. E aí tem pequenas variações, 3, 4 batimentos por minuto entre um e outro, no resultado o quê? Médio. Por isso que eu falei, a diferença entre elas não existe, porque uma dá 200, a outra dá 204. É a média. Agora, atenção, então, ó, essas equações todas, em geral,
Em primeiro lugar, todas elas, quando vem assim, ó, igual, estão certas ou erradas? Estão erradas, porque ali é a média. Portanto, não é todo mundo que tem 20 anos ou 30 ou isso que tem esse valor. Agora eu vou arrumar. Põe assim, ó, em todas. Agora todas elas estão certas. Frequência cardíaca máxima é aproximadamente 220 menos a idade. Aproximadamente 210 menos 0,65 vezes a idade. Aproximadamente 208 menos 0,75 vezes a idade. Aproximadamente. Pronto, resolveu o problema. Olha que bacana. Esse valor de 200 batimentos que nós temos aqui dessa equação, ou qualquer um outro de uma outra, que é então aproximadamente 200, nós já sabemos que isso é uma média da população, isso aqui é uma média. Todos esses valores que eu coletei, existe deles o que a partir da média? Um desvio padrão, um desvio médio da média. Em geral, quanto desvia da média? Desvia assim, ó, mais 15 batimentos por minuto, e menos 15 batimentos por minuto. Esse aqui é o desvio padrão da média, ou seja, a turma com 20 anos, nesse caso, tem 200 batimentos por minuto, e o que eu espero em variação média? Desde 185 até 215 batimentos por minuto. Isso aqui é absolutamente esperado. Com uma variação um pouquinho maior de um erro de menos 20 mais 20. Sabe o que significa isso, gente? Que é possível um indivíduo de 20 anos ter 210 batimentos por minuto, 215, 208? Claro, absolutamente normal. Isso foi inclusive registrado em todos os testes nos voluntários, que qualquer uma dessas equações, todos tiveram um valor maior do que aquele que está ali, e menor também. O que é um absurdo é ainda, em 2020, na medicina, na cardiologia, na fisioterapia, na educação física, nos livros, nos artigos científicos, alguém chegar para mim e dizer assim, olha, eu fiz um teste com um voluntário, com um aluno, com um atleta, não sei o que, de 20 anos, e ele chegou a 208 batimentos por minuto. Em qualquer lugar que eu falo sobre isso, todo levanta a mão, professor, mas não é perigoso passar da máxima dele? Então agora parem e pensem. Como é que um coração bate mais do que o máximo? Se o máximo é o máximo. Então, não existe frequência cardíaca supramáxima. O que existe é o peso supramáximo de uma RM, ou a velocidade supramáxima de velocidade. Agora, frequência cardíaca supramáxima? Em 2020, gente, nós estamos até hoje nisso, na área da cardiologia, o pessoal começa a fazer o teste crescente, eu estou com um paciente de 40 anos, então a frequência cardíaca máxima dele é de 180 batimentos por minuto. Ele está lá no teste, na esteira ou na bike com o paciente, deu 170 e pouco, é melhor parar o teste, porque já está chegando na máxima. Ué, se vai fazer isso, então nem precisa. Ele não está chegando na máxima, eu estou na média populacional. Pronto, então óbvio que pode ter, pode. É possível que alguém com 40 anos tenha 190 e poucos batimentos? Normal, absolutamente. Foi registrado isso. Aqui é só a média, gente. Por favor, um primeiro grande dogma. Isso é crendice. Tá? Não é a máxima que está aqui, é a média. Ponto final. Qualquer valor acima ou abaixo disso, em torno de 15 batimentos, é normal? É normal. Pode ser que alguém com 30 anos tenha exatamente 190? Pode, ele está exatamente na média. Eu tenho 54 anos de idade e tenho 184 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima. Pela equação, quanto daria, qual é a média da população com 50 e tantos anos? 166 batimentos por minuto. E o meu coração está 18 assim, professor do céu, não é perigoso passar tudo isso da máxima? Por favor, essa pergunta acabou. Agora no começo da aula até poderia, agora já não existe mais. Dentro totalmente do que é a variação do normal. Não é perigoso quem tem uma frequência máxima maior do que a... Não, porque média é média. Isso aqui não é anormal, porque senão a média de estatura do brasileiro, o homem, é 1,73 m, 1,74 m. Quer dizer que quem tem 1,85 é anormal? Não, ele só é mais alto do que a média.
É a mesma coisa. Tudo normal. Olha, professor, não é perigoso, você não vai morrer por causa disso? Morrer vai, né, gente? Morrer todo mundo vai, agora não por causa disso. Tudo bem? Nenhum problema, gente. Acabou o primeiro grande dogma, o primeiro grande misticismo em relação à frequência cardíaca máxima e as equações. Para fechar o papo, as equações não mandam em qual é a frequência, elas só trouxeram o valor médio de testes com voluntários de todas as faixas etárias. E qualquer variação de menos 15, menos 20, até mais 15, mais 20 batimentos dessa média é absolutamente normal e esperado. Normal e esperado. Tudo bem? Então, olha aí, ó, esse era o primeiro ponto que nós tínhamos que discutir, conhecer de onde vêm as equações preditivas e arrumá-las, que elas não são exatamente iguais, mas elas são aproximadamente, e que elas trazem, portanto, uma média. Então tá aí, esse é o nosso esquema, né, de hoje, fechamos aqui, não pode mais haver dúvida em relação a essas equações. Por quê? Porque agora, na sequência, nós vamos falar mais da frequência cardíaca máxima e entender o quê? Já sabemos o que são as equações. Aí nós vamos entender exatamente a idade, né, a relação da idade, por que é a idade que determina a frequência cardíaca máxima, e aí nós vamos ver também a influência ou não do treinamento, do estado de treinamento e do nível de aptidão física sobre essa frequência cardíaca máxima. Isso é o que a gente vê na sequência aí das aulas. Tudo bem? Então, para hoje era isso. Quebramos um primeiro paradigma dogmático, né, em relação à frequência cardíaca máxima. Espero que isso tenha ficado bem claro para todos. Obrigado, pessoal.